Deus abençoe cada um. Mesmo com lutas, com problemas, cante a Jesus uma canção. Nós não fomos chamados, como disse o irmão Brana, para um piquenique, mas nós fomos chamados para uma batalha. E se você está aqui nessa tarde é porque você batalhou para estar aqui. E não é só porque você batalhou, mas é porque você venceu também. Porque se você não tivesse vencido, você não estava aqui nessa tarde. Então tudo que nós fazemos é com luta, é com esforço, é batalhando. Se nós pensamos que não, vou me tornar um cristão para ter uma vida fácil, nós estamos errados. Jesus disse, aquele que vem após mim e olha para trás, acho que não está muito bom, né? Está meio ruim, não é digno de mim. Então eu e você fomos chamados para ir adiante sem olhar para trás, caminhar adiante. Vamos ficar em pé? Eu quero ler com os irmãos em Hebreus, capítulo 11. Ontem o pastor Daniel me ligou pedindo para estar aqui com a igreja. Eles viajaram, o pastor Febrônio, o pastor Daniel, o pastor Darcy, desceram até Araranguá na reunião. Eu creio que alguns irmãos vão descer o final de semana. E aqueles que não forem, venham à casa de Deus, vamos ter a nossa adoração juntos. Creio que domingo pela manhã vai ser transmitido o culto lá, pela internet, nós vamos acompanhar aqui no telão. Se der algum problema, alguém vai estar para pregar para vocês. E creio que Deus vai nos abençoar e vai nos ajudar. Ele sempre tem estado conosco, nunca nos tem deixado só. É bom servir um Deus assim, né? Que não nos abandona, nunca nos deixa só. Às vezes você olha, mas eu não consigo ver Deus. Tenho tantos problemas, tantas dificuldades, mas por um pequeno momento você começa a esperar e a observar e você vê Deus começando a trabalhar e as coisas entrando e se encaixando e todas as coisas andando. Por quê? Porque Ele cuida dos seus filhos. Eu quero ler Hebreus 11, depois nós vamos orar. Nós não vamos ter nenhuma pregação, eu só quero ler Hebreus 11, para nós termos uma leitura da Bíblia. A Bíblia diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Que grande coisa! Alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. Veja, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e este, já amortecido, descenderam tantos em multidão como a areia
como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de lhes chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Assim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoa Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José aproximou próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, aspersando o sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como que por terra seca, e o que intentando os egípcios se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo-os em paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gedeão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos inimigos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos com pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito. Isso é para mim e para você. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém. Pode assentar só por uns minutinhos. Nós estamos aqui nessa noite pela fé.
Pela fé você um dia foi chamado, um dia você disse, eu aceito Jesus, levantou a tua mão e tem caminhado até aqui. Agora nós olhando a Bíblia, as Escrituras, Paulo, ele falando acerca dos heróis e mostrando que eles, pela fé, apagaram a força do fogo, receberam mortos pela ressurreição, e eles ainda não tinham, eles ainda estavam olhando para uma promessa para a frente, que aquele Cristo havia de vir, pagar o preço, para que eles pudessem alcançar aquela nova cidade a qual eles caminharam e lutaram. Agora, se Cristo não tivesse vindo, aonde estaria a fé deles? Eles não teriam alcançado a perfeição, como diz aqui no versículo 40, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, se Jesus não tivesse vindo para cumprir a visão que eles tinham, da fé que eles tinham, eles não chegariam, eles não alcançariam aquela cidade cujo artífice e construtor é Deus, aquela cidade que tem fundamentos. Mas crendo em algo invisível, olhando para frente, eles tomaram Deus em sua palavra. Agora nós estamos aqui no fim dos tempos, no fim das eras, prestes a entrarmos no arrebatamento. Nós podemos olhar para trás e ver, Cristo pagou o preço. O meu resgate, a minha salvação está paga. Não tem mais perigo dela se perder. Eles olhavam para frente. Se quando Cristo estava naquele Getsemane, chorando e a ponto de suar lágrimas ou gotas de suor, de sangue, se ele não tivesse vencido, como disse o irmão Brana, lá no Getsemane, e não tivesse passado pela cruz, a fé daquelas pessoas, daqueles que esperavam em Cristo, teria sido nula em vão. Eles não alcançariam esta promessa. Mas mesmo eles olhando para frente, crendo nessa promessa, eles caminharam, eles andaram, eles foram adiante. Agora nós estamos aqui no tempo do fim com uma mensagem provada por Deus, aprovada por Deus, com a Bíblia aberta diante de nós. O que pode nos impedir de caminhar? O que pode nos impedir de andar, de ir adiante? O que pode nos impedir? Nada, irmão. Por isso que Paulo olhou e disse, o que me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A nudez? A fome? A peste? A altura? A profundidade? E ele exclama e ele diz, nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas por quê? Porque Paulo alcançou um dia o encontro com Deus no caminho de Damasco. Ele alcançou esta fé que é mais preciosa do que o ouro. Ele alcançou esta mesma fé que eu e você alcançamos. Então nós podemos olhar, como disse Paulo, quando ele estava diante do lugar onde ele iria ser decapitado. E ele pôde olhar e dizer, onde está a morte o teu aguilhão? Onde está o inferno a tua vitória? O Bruno diz que a morte, na mensagem, creio que as 10 virgens, ele diz, a morte é como uma abelha que perdeu o seu ferrão. Não faz mais nada. Quando Jesus foi crucificado, o diabo não cria que Jesus era o Messias. E ele foi lá e cravou o seu ferrão, e diz o Romano que aquele ferrão ficou cravado em Jesus Cristo. Por quê? Porque eu precisava de vida eterna. Porque eu precisava de um caminho de escape, de um lugar para mim poder escapar. Porque você precisava. Por isso que Jesus esteve naquela cruz, sofreu e morreu. E nós não olhamos para ele como um coitadinho, como um miserável. Não, ele foi Deus. E se ele não fosse Deus, se ele fosse um coitadinho miserável, ele não poderia nos salvar. Mas ele tomou aquele lugar, o meu lugar, aquele lugar era meu, ele tomou e levou a morte sobre si. E hoje ele está com a chave da morte na sua gibeira, né, como diz o gaúcho, né? Está lá. E o diabo nem da casa dele não tem mais a chave. Por quê? Porque ele tomou e está nas suas mãos. Por isso, irmão, a morte, quando nós chegarmos nesse lugar, o irmão disse que era simplesmente uma carruagem que nos pega desta vida e nos coloca na outra vida. Que esperança, irmão!
Outro dia eu estava vendo o pastor Joel pregar, ele disse, eu não consigo mais, se eu sento eu não levanto, se eu estou de pé e eu me assentar eu não levanto mais, enquanto estou de pé estou bem. E ele disse, no que mais eu posso esperar, a não ser olhar para ele e dizer, Jesus é a minha salvação, Jesus é a minha esperança. Quando nós vemos, irmão, a sociedade, os problemas, tudo indo água abaixo, todo o sistema mundial está corrupto e se corrompendo e morrendo a cada dia, a sociedade, as famílias. Para onde nós vamos olhar? Nós temos que olhar para Ele, o autor e consumador da nossa salvação. E olhando para Ele, nós andamos e caminhamos e temos vida eterna. Agora, há uma coisa, nós temos que saber no que nós cremos. Paulo lhe podia dizer, onde está a morte do teu aguilhão? Porque ele sabia em quem tinha crido. Eu sei em quem tenho crido. Não é na fé do pastor que nós temos que estar olhando, nós temos que estar olhando para a fé que está dentro de nós. A fé que está dentro de você é esta fé que vai fazer você caminhar. Todos esses que nós olhamos, todos esses heróis, eles olhavam para Abraão como exemplo, para Jacó como exemplo, mas dentro deles havia uma fé do mesmo calibre daqueles passados. Nós também, em nosso tempo, nós temos que ter essa fé do mesmo calibre que eles tinham, para que nós possamos alcançar. Eles servem para nós simplesmente como exemplo, como auxílio, como ajuda, como ânimo, mas dentro de nós tem que habitar a fé. Se não habitar esta fé dentro de nós, é perdido. Por isso, irmão, nós somos chamados hoje para olhar para Jesus Cristo, cada um individualmente. O Bruno diz, eu não prego uma mensagem para que as pessoas me sigam. Esse era o lema dele. Não pregar uma mensagem para que as pessoas olhassem para ele. Não prego uma mensagem para que forme mais um grupo. Mas eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo, irmão Brana? É ver as pessoas tendo um verdadeiro relacionamento entre Deus e o homem. Então a mensagem do irmão Brana ele não trouxe ela para que nós ficássemos olhando para ele, mas para que nós tivéssemos um relacionamento entre Deus e nós. Eu sempre digo, a nossa fé não tem que estar, eu, pastor, Deus. Isso é catolicismo. A nossa fé tem que estar, eu e Deus. A tua fé tem que ser você e Deus. Porque se você olhar para mim e dizer, a minha fé está, eu, irmão Clenir, Deus, e se eu caio? Você cai também. Mas se você estiver olhando para Deus, Ele não cai, Ele não falha, Ele não erra. Então, se você estiver olhando para Ele, não há problema, não há dificuldade, não há nada que possa fazer você voltar, porque você está olhando para Jesus Cristo. Esta é a fé que esses homens tinham, eles olhavam para Deus. Deus prometeu, Deus disse, e está estabelecido, está dito. Deus não disse para Abraão, olha Abraão, se você me seguir, o teu caminho vai ficar bem simples, bem fácil. Não. Mas Deus o chamou. Em cada dificuldade que Abraão se encontrava, lá estava Deus para ampará-lo. Por quê? Porque ele tinha uma fé em Deus. É isso que eu vejo que nós precisamos ter. É realmente uma fé que nos coloca olhando para Deus 100%. Não olhando para A, para B ou para C. Não olhando para os problemas, para as dificuldades, para o que nós enfrentamos, nós temos que olhar para Deus. Não olhando para o que o irmão faz, o que a irmã faz. Não importa. Não olhe para isso, olhe para Ele e o que Ele disse para você. O que Ele disse para você é o que Ele vai pedir de você. Agora, se você ficar olhando para A, para B ou para C, seja para quem for, e você chegar diante dele e dizer, Deus, eu fiz segundo o que aquele irmão lá fez. Essa não é a fé que eu te pedi. A fé que eu te pedi é esta que eu te mostrei na minha palavra. Por isso, irmão, Salmos 91 diz, 1000 caem de um lado, 10.000 caem do outro, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque a tua fé vai estar olhando para Ele. Olhando para Cristo, meu divino Salvador. Eu quero trabalhar. Olhando para Cristo, indo sempre adiante, caminhando até nós chegarmos na perfeição. Não importa, irmão, os problemas que vêm, as dificuldades, olhe para Jesus Cristo. Ele disse, olhai para mim e seis salvos todos vós termos da terra. Olhai para mim, não para este ou para aquele. Olhem para mim. Por isso que ele disse, quando eu for levantado,
a todos atrairei para mim. Você foi atraído por Ele, por esta mensagem que te leva para Ele. Você não foi atraído pelo irmão A, pelo irmão B, não, mas foi algo que abriu e você entendeu, sim, é isto é a verdade. E é aí que você tem que caminhar. Caminhe por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Vamos ficar em pé, nós vamos orar, nós viemos aqui para isso, e nós vamos ter o nosso tempo de oração. Aqueles que nos acompanharam pela internet, Deus os abençoe. E nos acompanhe, sábado, domingo teremos a transmissão do culto, de manhã e de noite. E agora nós vamos orar. Eu espero que você no teu lar também tenha o teu tempo de oração. Dedique o teu tempo para Deus, e você não estará perdendo tempo, mas estará ganhando tempo. Nós vamos orar. Eu quero aqueles que desejarem vir à frente, você pode vir, quiser se ajoelhar. Tenha o teu momento na presença de Deus, não se envergonhe. Diga para Ele tudo o que você sente por Ele, teu amor, a tua paixão, tudo o que você tem para Ele. Diga: Tu és meu mestre, meu Pai. Vamos orar. Nosso bom Deus e nosso bom Pai, nós temos estado aqui, Senhor, eu por 16 anos, alguns por mais anos, 30 anos, 40 anos, outros por menos tempo, mas todos nós temos estado aqui, Senhor. E nessa noite nós pudemos entrar por essas portas e estar diante de Ti, não porque nós somos bons, nem porque somos fortes, mas porque um dia o Senhor nos alcançou e nos deu esta fé, a fé que remove montanhas, a fé que olha para o invisível, a fé que está olhando mais para a frente, aquela fé que está olhando para a transformação do nosso corpo, para o rapto, para a vida eterna, para uma nova cidade, cujo artífice e construtor é Deus, aquela cidade que tem fundamentos. Oh meu Deus, é por isso que nós viemos nessa noite aqui, porque dentro dos nossos corações habitam a fé, Senhor, que foi colocada por Ti, que foi esclarecida pelo Senhor. Por isso nós viemos na Tua presença, Pai, para nos derramar, para colocar diante do Senhor as nossas vidas, os nossos pensamentos, os nossos corações, as nossas ansiedades, os nossos problemas, tudo, nosso Deus, nós viemos colocar diante do Senhor, Pai. E nós viemos porque nós cremos, Pai, que Tu és aquele que pode nos ajudar, Tu és aquele que pode nos socorrer, Tu és aquele que tem estado ao nosso lado, Tu és aquele que nos tem ajudado. Ouça a oração de cada um dos Teus filhos e responde, Senhor, na medida da sua fé, Pai, na medida, Senhor, das suas necessidades. Acrescenta-nos a fé, Senhor, acrescenta-nos a fé, como disse aqueles discípulos. Senhor, acrescenta-nos a fé, abençoa-nos, Pai querido, em mais esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória.